oitavo ano, começando mais uma aula aqui de sustentabilidade. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui a essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina. A gente está chegando aqui com todo o gás nesse começo de ano letivo, começo de bimestre, né? Vocês estão aí com a cabecinha bem fresquinha, passaram umas férias aí, espero que todos bem, né? Que tenham descansado, né? E agora vocês chegam ao nono ano, né? Ou ao oitavo ano, desculpa, gente. Então, vocês chegam aqui no oitavo ano, né? Passaram do sétimo para o oitavo. Então, aí, ó, vamos curtir esse ano todo, aprendendo um pouquinho de sustentabilidade, que é muito legal, é uma disciplina que integra várias outras disciplinas, tá certo? Vocês vão perceber isso. Tem geografia, tem ciências, tem tudo dentro de história também, tem tudo dentro de sustentabilidade, porque sustentabilidade também lida com o nosso cotidiano, tá certo? Então, é uma disciplina importante para a formação de todos vocês, tá certo? Então, para me ajudar aqui a passar esse conhecimento, né, para todos vocês, temos aqui Midian, nossa intérprete de Libras, fazendo, né, todo esse movimento aí, essa tradução para a língua brasileira de sinais, tá bom? Então, se a disciplina é de sustentabilidade, vamos começar esse bimestre, né, entendendo, né, e pensando sobre a sustentabilidade, né? Então, vamos pensar um pouquinho o que é sustentabilidade? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre essa palavra em algum lugar, ou até, né, deve ter falado sobre sustentabilidade, mas talvez você não entenda o conceito muito bem, né? E agora você vai ter essa oportunidade de ampliar o seu conhecimento aqui na nossa aula, tá? Então, vamos seguir, né? Sustentabilidade, o que é que você tem a ver com isso? Já vamos aqui começar com essa pergunta, nessa questão aí, começar a mexer aí nosso cérebro, né? E aí, o que eu tenho a ver com a sustentabilidade? Pois é. Então, para a gente começar a pensar um pouquinho, temos uma tirinha aqui de Mafalda, tá? E aí, eu vou ler para vocês o que é que está acontecendo nessa tirinha. Então, vamos lá. Veja só, Mafalda está deitadinha, né, num puff no quartinho dela, pensativa. E aí, no pensamento dela, ela está falando o seguinte: quando eu crescer, eu vou trabalhar de intérprete da ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E aí ela começa a levantar do puff, né, empolgada, e pensa assim, ó. E quando um delegado disser ao outro, seu país é um nojo, vou traduzir, seu país é um encanto, e então ninguém vai poder brigar, é claro. E ela empolgadíssima, né? Já levanta de vez assim do puff, né? Abre os braços e pensa, né? E os conflitos e as guerras vão acabar e o mundo vai estar salvo. Olha só, Mafalda aí pensando, né? Numa solução, né? Para as guerras e tudo mais. Mas aí, gente, Mafalda olha para um globo terrestre que está à sua frente e fala assim com ele, ó. Aponta o dedo para o globo e fala com ele. Isso se você me prometer que vai durar até eu crescer, viu? Eita, olhou para o planeta e falou que ela só vai conseguir fazer isso numa reunião da ONU, né? Ela sendo intérprete lá, né? Traduzindo para as pessoas o que um está dizendo para o outro. Ela só vai conseguir fazer isso se o nosso planeta conseguir durar até ela chegar na fase adulta. Então, veja só o pensamento de Mafalda, né? Mafalda é uma criança ainda, né? E Mafalda já está preocupada aí, pensando nos conflitos, nas guerras que existem, né, entre as pessoas, na forma como um ser humano dialoga com o outro, né? Ela quer traduzir só coisas boas, ela não quer traduzir as coisas ruins. E, principalmente, além disso tudo, ela está preocupada se o planeta vai durar
até ela chegar na fase adulta. Você aí de casa, já começou a pensar sobre isso? Será que o planeta vai estar, né? Como é que será que o planeta vai estar quando você chegar na fase adulta? E se você, do outro lado, que está assistindo também, já está na fase adulta, como é que esse planeta vai estar na sua fase de idoso, né? Quando chegar na fase idosa da sua vida? Uma fase que a gente quer mais tranquilidade, né? Que a gente quer só estar com netinhos, né? Com a família. E aí, pessoal, por que Mafalda está pensando nisso? Tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Tudo isso tem a ver com qualidade de vida. Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento econômico das nações, né, do nosso planeta. Tudo isso tem a ver com o cuidado, né, com o meio ambiente. O meio ambiente somos todos nós, tá certo? O meio ambiente, a gente tem esse pensamento, né, de achar que meio ambiente... quando falo meio ambiente, só penso na floresta amazônica, né, nas plantas, nos animais. Mas meio ambiente não é só isso. Meio ambiente é um ambiente do qual todos nós fazemos parte. E, além de fazermos parte, a gente interage uns com os outros. A gente interage seres vivos, né, uns com os outros, mas os seres vivos também interagem com os elementos não vivos do nosso ambiente, né? Quais são os elementos não vivos? As rochas, né, o solo, tá? Água, a atmosfera, tá certo? Então, tudo isso é elemento não vivo. E elementos importantes para a gente, para a nossa vida. Recursos naturais, tá bom? Então, o que é que você tem a ver com sustentabilidade? Tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Vamos entender um pouquinho melhor. Então, como eu falei para vocês, né? De uns tempos para cá, a gente vem, né, ouvindo essa palavra sustentabilidade com mais frequência. Parece que ela está em todos os lugares. Não é mesmo? É sim. Em todo lugar a gente ouve, inclusive nas notícias ultimamente, né? A gente ouve muito falar nessa questão de sustentabilidade e tudo o que vem por trás disso, né? Todos os fenômenos que estão acontecendo aí, fenômenos naturais que estão sendo alterados, né? Que estão vindo com mais vigor, né? Chuvas torrenciais, muita nevasca, né, em alguns lugares, ou uma estação muito mais quente do que era antigamente, né? Então, a gente está percebendo essas mudanças todas, essas mudanças climáticas ocorrendo no mundo todo, com essa história do aquecimento global. E tudo isso tem a ver com o modo como a gente leva a vida da gente aqui, né? No nosso planeta. Como a gente trata o nosso planeta, tá certo? Tudo isso tem a ver com sustentabilidade, tá? Então, etimologia da palavra. Etimologia da palavra sustentabilidade. Sustentabilidade vem do latim sustentare, que significa sustentar. Tá certo? Então, do latim sustentare, que significa sustentar, tá? Então, o que é sustentar, né? Sustentar é a capacidade de manter-se, tá certo? De manter-se. Então, o nosso meio ambiente, né, ele precisa se manter ali, né? Então, precisa ser feito o quê? Precisa se satisfazer as necessidades de agora sem comprometer a sobrevivência das próximas gerações. Então, uma das coisas mais importantes aí é isso. A gente pode, sim, fazer, né, satisfazer as necessidades, as nossas necessidades, mas pensando nesse não comprometimento, né, das próximas gerações. A gente não pode comprometer a sobrevivência das próximas gerações só porque hoje a gente ainda consegue viver da forma que vivemos, né, com o consumismo lá em cima, sem prestar atenção, né, no cuidado e na responsabilidade com os nossos recursos naturais, tá certo? Então, sustentar vem daí, né, a capacidade de manter-se, tá certo? Então, agora eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem, tá certo? Ele vai dar uma basezinha para a gente, né, sobre a sustentabilidade. E já já a gente volta aqui para conversar mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá.
O desenvolvimento sustentável acontece quando o desenvolvimento social e econômico ocorre dentro de limites de resiliência ambiental, ou seja, quando a natureza é capaz de absorver os impactos do sistema de produção e consumo. Na prática, significa que o desenvolvimento sustentável ocorre quando a natureza é capaz de absorver tudo o que nós descartamos. Isso acontece? O desenvolvimento sustentável também ocorre quando o desenvolvimento social e econômico não compromete a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades, ou seja, garantir que as próximas gerações tenham acesso aos mesmos recursos renováveis e não renováveis que dispomos hoje. Isso acontece? O desenvolvimento sustentável existe quando o desenvolvimento social e econômico ocorre dentro do princípio de distribuição equânime de recursos, onde todos têm o mesmo acesso a eles. Ou seja, hoje, todas as pessoas deveriam ter o mesmo acesso a todos os recursos. Isso acontece? Vocês perceberam como nós ainda estamos distantes do desenvolvimento sustentável? E será que essa ideia de desenvolvimento, que pode ser associada a crescimento, pode ser sustentável? Muitos pesquisadores acreditam que sim, o desenvolvimento pode ser sustentável desde que haja um equilíbrio entre as dimensões da sustentabilidade. Então veja. A sustentabilidade é entendida como o equilíbrio entre as dimensões ambiental, social e econômica. A dimensão ambiental trata das ações para não exceder os limites de resiliência da biosfera-geosfera, isto é, sua habilidade de absorver perturbações antrópicas sem provocar um fenômeno de irreversível degradação. As perturbações antrópicas são aquelas exercidas pelo ser humano. Por exemplo, o aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média do planeta provocado pelo excesso de emissões de gases que se acumulam na atmosfera, intensificando o efeito estufa. A maioria dos estudos indica que esse fenômeno está ocorrendo pela ação antrópica de utilização em larga escala dos combustíveis fósseis. Nesse caso, é necessária uma correção das ações antrópicas no sentido de preservar os recursos naturais e prevenir as emissões. A dimensão social trata das ações que garantam a capacidade das gerações futuras de terem preenchidas suas próprias necessidades, alcançando a equidade e coesão social, onde uma questão-chave é a distribuição equitativa dos recursos, seguindo o princípio de que todos têm o direito ao mesmo acesso aos recursos naturais globais. A dimensão social trata do respeito e da tolerância às diferenças étnicas, sociais, religiosas, educacionais e culturais. Também pressupõe oportunidades iguais a todos. A dimensão econômica trata das ações voltadas à ampliação do valor econômico, desde a visão econômica ortodoxa, que pressupõe o individualismo, o crescimento, a concorrência e etc., até a visão econômica verde, que pressupõe a cooperação, a pequena escala, o associativismo e etc. Essa dimensão é a mais controversa, pois muitos acreditam ser impossível promover o equilíbrio econômico, mesmo implementando as ações de economia verde. Pois é, pessoal, veja só quanta coisa a gente pode ver nesse tema de sustentabilidade, né? Professora, foi muita coisa nesse vídeo, eu nem consegui pescar tudo, mas olha, a gente vai ver
né, isso mais detalhadamente ao longo do nosso ano letivo. Então, nem se preocupa, porque a sustentabilidade, como eu falei para vocês, ela é multidisciplinar, ela abarca muitas questões. E aí você percebe, né, na fala dessa moça, né, que está falando aí no nosso vídeo, que a sustentabilidade ela não trata somente de meio ambiente, ela tem várias dimensões. Então, a gente percebe que sustentabilidade ela vai lidar não só com o ambiental, mas também com o social. E esse social, gente, é um social muito completo, porque vocês viram, ó, no social, a gente vai abarcar a justiça social, a gente vai abarcar aí, né, tem essa pressuposição aí da igualdade entre as pessoas, né, do respeito às diferenças, também engloba a cultura, certo, dos povos. É um conceito bem amplo, porque visa, né, uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos, não só no sentido econômico, né, de justiça, para que todos consigam ter o seu próprio sustento, né, conseguir trabalhar para se sustentar, né? E também essa questão do cotidiano, do dia a dia entre as pessoas, né? O respeito ao próximo, né? O respeito às diferenças, né? E o respeito também com o nosso meio onde vivemos, tá certo? Então, é um conceito muito amplo, que a gente vai destrinchar ele durante o nosso ano letivo, tá certo? Se vídeo é muito legal, se você tiver oportunidade, assista novamente, tá certo? E aí, estamos, né, vamos ler aí esse pedacinho. Então, precisamos ser responsáveis para não esgotar os nossos recursos naturais, porque os que vierem depois também vão precisar desses recursos. Então, a gente está vendo aí um livrinho aberto, né? E representado em cima de cada página, a gente vê um solo que está completamente ressecado, né? E uma árvore sobre ele que está sem as folhinhas. E vemos na outra página um solo que está recoberto aí por vegetação, né? Por gramínea, todo verdinho, né? E uma árvore cheia de folhas. O que isso está representando? Está representando todos os nossos recursos naturais. Os recursos naturais hídricos, né, de atmosfera, do nosso solo. Então, gente, quando a gente não cuida dos nossos recursos e para que a gente consiga viver no cotidiano que a gente tem hoje, né, acostumado com o desenvolvimento econômico, tecnológico, que se utiliza desses recursos, né, da extração dos recursos naturais, quer seja para alimentação, para a fabricação de qualquer coisa que a gente tem hoje, né? Esse consumismo que o ser humano foi se acostumando a ter ali tudo, né, na mão e tudo mais. Então, tudo isso, né, toda essa extração de recurso, em algum momento, não vai ter mais de onde tirar, porque não é uma coisa infinita, né? Se a gente não cuidar, inclusive a água, que é um recurso natural considerado renovável, por quê? Porque a água, ela tem todo um ciclo ali hidrológico, né? Então, o ciclo das chuvas faz com que a gente consiga retornar a água que foi evaporada para a nossa atmosfera, faz com que ela volte. E assim temos o ciclo da água. Mas mesmo a água, que é esse recurso natural renovável, pode não conseguir se sustentar. Por quê? Primeira coisa, né, uma coisa super simples que se fala muito, né, nas notícias é o quê? O desmatamento. Para que essa água ela retorne para a gente como chuva, é necessário que as florestas continuem de pé. Pois é, e a gente vive sem água, pessoal? Não. Então, os nossos recursos precisam ter um olhar diferenciado para eles, um olhar de responsabilidade. Como assim, professora? A gente não pode mais utilizar, a gente tem que, né, parar de utilizar, de extrair os recursos naturais? Não. Para a nossa sobrevivência, a gente extrai sim os recursos naturais, mas tem que ser extraídos com responsabilidade. Essa é a questão aqui da sustentabilidade, tá certo, gente? Então, existe uma coisa que chama de capacidade de suporte, tá? Então, a capacidade de suporte na ecologia, ela diz o seguinte, que a gente tem até um certo ponto, né? Até um certo ponto a gente pode explorar. Passando daqui,
Não, por quê? Se tem muito mais pessoas, por exemplo, precisando de um mesmo recurso, mas o recurso está limitado aqui, então quer dizer que não se suporta mais esse tanto de gente, né? O que tem de recurso natural não vai sustentar esse tanto de gente, entendeu? Então, precisa ser tratado com responsabilidade para que a gente não ultrapasse a capacidade de suporte do nosso planeta, que é o que está acontecendo, tá certo? A aula é de sustentabilidade, não é de ecologia, mas a gente está aqui também para botar essa história em jogo, né? A capacidade de suporte aí daqui a pouco vai começar a gritar a capacidade de suporte do nosso planeta. Tá certo, gente? Pois é. Então, vamos seguir aqui. Então, como eu falei para vocês, né? Esses recursos estão sendo utilizados de forma irracional, excessivamente, né? E dessa forma vão causando problemas ambientais. E esses problemas ambientais a gente vê dentro da nossa cidade, né? A gente não precisa ir para uma floresta, né? Para uma mata, para qualquer outro lugar que seja de ambiente natural, né? Que a gente está mais dentro da cidade sempre. E quando a gente viaja, a gente quer até ver um lugar, né, cheio de planta e não sei o quê, vem aquele ar diferente, né, aquele ar puro, aquela calmaria toda, né? Pois é, mas a gente causa problemas ambientais daqui mesmo, né? Simplesmente jogando lixo dentro dos nossos canais, por exemplo. Que aí a gente está afetando o quê? Os rios, né? Dos quais esses canais aí, gente, são passagens dos rios dentro das nossas cidades. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa cuidar do canal também, que está ali passando próximo da nossa casa, porque não é só a questão de o canal começou a feder porque a população também ajuda a poluir, né? Então, tá fedendo, isso me incomoda. Não é só isso, é toda uma questão hídrica aí também, né? Para a gente manter esse rio limpinho, para que a gente possa continuar utilizando esses mananciais que estão aí abastecendo as nossas cidades, tá certo? Então, além de manter o rio limpo ali, além do cheiro, do odor não chegar nas nossas casas, também não vão chegar o quê? Animais que podem transmitir doenças para a gente, né? Então, quanto mais poluído a gente torna o meio onde a gente vive, maior a probabilidade da gente pegar uma doença, por exemplo, né, uma leptospirose transmitida pela urina do rato, por exemplo, aí vem acumulando ratos, baratas, escorpiões, né? Tudo que a gente não quer dentro da nossa casa. Mas se a gente não fizer a nossa parte no nosso dia a dia, além, né, das ações governamentais, de prefeitura e tudo mais, se a gente não fizer a nossa parte, a gente também não está se ajudando, tá certo? Então, ter consciência de tudo isso é importante também. Certo? Sempre a gente tem direito a muita coisa? Tem. Né? A Constituição Federal está aí para isso, para garantir nossos direitos. Mas a gente também tem nossos deveres como cidadão. Tá certo? Cidadão consciente e responsável. Tá certo? Então, problemas ambientais vão afetando a qualidade de vida do ser humano, né? Deixando a gente aí vivendo de uma forma que a gente não gostaria de viver, né? A gente gostaria de viver num ambiente legal, num ambiente saudável, né? E aí, é assim, né, juntando todas essas questões aí, gente, é assim que vem a ideia do desenvolvimento sustentável, né, para que a gente consiga manejar tudo isso, né, de forma responsável e consciente. O desenvolvimento sustentável tem aí suas ideias e tudo mais, né, para que a gente consiga levar isso para frente. Então, ter consciência, né, e viver dentro dessa ideia da sustentabilidade deixa o crescimento econômico aí, né? Afeta o crescimento econômico para o bem, né? Conservação ambiental também fica lá em cima, né? Positivo. E a preocupação com o social, que é tão importante. Porque o social somos nós, né? Social somos todos nós. Então, a gente pensa nas pessoas, né? Como as pessoas vão conseguir sobreviver, né? Em todo esse contexto que a gente vive hoje, tá certo? Então, o alcance desse modelo de sustentabilidade, né, desse desenvolvimento dentro da sustentabilidade, vai depender de esforços coletivos. Então, nesse videozinho aí, a gente está vendo o quê, né? Uma plantinha sendo regada, né? Uma pessoa mais velha está segurando esse solo com essa plantinha e uma pessoa mais nova, ó,
tá com a mãozinha ali junto da mão do idoso, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Tô passando para você, né, o idoso, passando para o mais novo aquela plantinha, que no caso seria o quê? O nosso planeta, né? A nossa Terra. E isso depende do esforço de todos, tá? Então, todo mundo precisa se movimentar como cidadão consciente e responsável dentro das nossas cidades. A gente precisa se movimentar para que as próximas gerações consigam herdar o nosso planeta da forma que a gente herdou, pelo menos que seja um planeta mais consciente, né, e que esteja se movimentando para que a gente não caminhe para, né, o fim do nosso planeta, né? Então, planeta tão bonito, tão cheio de recursos, tão bacana, que abriga a gente aqui e a gente fazendo tudo isso com ele, né? Então, para que esse movimento continue, né, para que esse desenvolvimento venha a acontecer de forma legal, né, a sociedade civil precisa estar empenhada, empresas precisam estar empenhadas, os estados da nossa nação precisam também estar empenhados para que tudo isso aconteça de forma mais orgânica, né, de forma mais natural, que não precise ficar essa briga toda. E como é que isso acontece, né? No caso dos estados, das nações do nosso planeta todo, existem as conferências ambientais, tá? Essas conferências ambientais são reuniões das quais participam vários líderes mundiais a fim de debaterem sobre os impactos ambientais e a promoção da sustentabilidade. Então, promover essa sustentabilidade é importante para os países também, né? Então, veja, tivemos há pouco tempo, né? Há uns meses atrás, a COP27. E essa COP27, ela vai acontecendo, né, ao longo dos anos, e nessas conferências, os países, né, os líderes de cada país se unem em um ambiente só. Para quê? Para discutir o que é que está acontecendo, quem está emitindo mais CO2, o que é que precisa fazer para reduzir, o que é que precisa fazer para entrar, né, dentro dos padrões de produção de energia, desse gasto energético aí, como é que vai ser, tem que diminuir essas emissões atmosféricas, né? Então, tudo isso é discutido entre os países para que não fique uma coisa, uns que poluem mais continuem poluindo demais, né? Outros que poluem menos diminuam mais ainda, né? Então, a gente precisa pensar essas coisas. E como é que eles fazem? Nessas conferências, né, que são organizadas pelas nações, pela Organização das Nações Unidas, né, e junta todo mundo lá e todo mundo, né, entra num debate. Logicamente, não é uma coisa fácil, né, porque a gente pensa assim, faz uma reunião, conversa. Não, não é uma coisa fácil, mas precisa chegar, sim, num consenso, né, e cada país ali assina aquele compromisso, né, pelo qual todo mundo chegou num acordo, tá certo? E aí, essas conferências, né, elas começaram o quê? Pós-Segunda Guerra Mundial, depois da Revolução Industrial, porque, veja, na Revolução Industrial começou-se o quê? As indústrias, né? Então, a Revolução Industrial chegou para isso, né? As indústrias começaram a produzir em massa, a utilizar mais os recursos, extrair mais os recursos, e aí, ao longo dos anos, foi se vendo a necessidade de manter essa responsabilidade sobre o meio ambiente, né? Para que a gente não perdesse aí lá na frente, tá? Então, isso é importante. E tá na hora de encarar essa realidade aí, né? De mudar, de alterar, transformar, recuperar o que foi, né, modificado aí, pensar no futuro. Então, a gente tá vendo a figura aí, né? Duas pessoas sentadinhas, né, na mesa ali, uma de frente para a outra, e o nosso planeta Terra poluído, né, no meio dessa mesa, e lá com a cara de chateado, né, uma cara de, poxa, eu tô sendo prejudicado aqui. Pois é, gente, vamos encarar essa realidade. Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula de hoje, tá? Então, a gente já conseguiu pensar um pouquinho sobre o que é sustentabilidade. A gente viu que a sustentabilidade, ela é muito mais do que meio ambiente, né? Ela pega o social, o econômico, né? A cultura, a justiça social. Então, gente,
É muita coisa ali para a gente ir destrinchando ao longo do nosso ano letivo, mas que você vai ficar muito mais informado e você, como cidadão bem informado, vai poder lutar pelos seus direitos e exercer os seus deveres no seu cotidiano, tá certo? Então, ficamos por aqui, gente. Aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Beijo, até mais!